306. Depois a irmã Daniela vai louvar o Senhor com mais um. Mas
Jesus, Deus poderoso. do Senhor. Quero convidar os irmãos a nós nos colocarmos de pé, abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7. Semana passada nós lemos o 28, hoje nós vamos ler do 7, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo de número 22. Eu gostaria de abrir a oportunidade para que os irmãos, cada um leiam um versículo, mas eu gostaria que fosse assim, rápido, sem perda de tempo, um após o outro. Capítulo de número 7, versículo de número 12 ao versículo de número 22. Será, pois, que, se ouvindo esses juízos, os guardasses e fizesses o Senhor, teu Deus, que guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do seu ventre, e o fruto da sua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das suas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou aos teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Nem macho nem fêmea entre si habitará estéril, nem entre os teus animais. O Senhor desviará de ti toda enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conheceste no Egito. Antes as porás sobre todos os que te odeiam. Pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. O teu olho não os poupará, e não seguirás a seus deuses, pois isso se seria o laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderias lançar fora? Delas não tenha temor, não deixe de te lembrar o que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Das grandes provas que vieram aos teus olhos, e dos sinais e maravilhas, a mão forte, o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante do qual tu temes. 22. E mais o Senhor teu Deus entre eles mudará vespões até que pereçam os que ficarem e se escondam de ti, diante de ti. Não te espantes diante deles, pois o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Amém? Soberano e eterno Deus, nós queremos agradecer nesta manhã ao Senhor por esta oportunidade, pela liberdade que nós temos de cultuar, de adorar o Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu nascer e viver em um país onde podemos adorar-te, podemos louvar-te, pois em algumas outras nações, Senhor, as pessoas, para fazerem o que nós estamos fazendo, têm que estar em cavernas, escondidos, e não podem professar sua fé. Sabemos do que está acontecendo na China, onde as pessoas se reúnem em suas casas e ainda assim são violadas seus lares, porque ao saberem as autoridades vão lá e prendem, porque é assim que Satanás faz e procede contra a tua obra. Portanto, nós que temos liberdade, Senhor, ensina-nos a andar na tua presença com gozo, com alegria, que a tua palavra tenha liberdade que nós temos de adorar o Senhor, que a tua palavra possa instruir-nos a cada dia. Em nome de Jesus, nos abençoe nesta manhã e que os nossos corações possam receber a tua palavra de bom grado, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Este é um assunto que com certeza vai
Nós vamos ter que estudar ele até setembro, outubro, mais ou menos. Eu vou passar algumas lições para o irmão Jason, a irmã Fernanda, para ele nos ajudar, porque no dia que eu não puder estar aqui, eles estarão ministrando também esse assunto. O nosso estudo bíblico está sendo desenvolvido sobre batalha espiritual, pois nós temos visto uma série de erros em relação a este assunto, não é? Que nós precisamos ter conhecimento bíblico para saber que não é num toque de mágica que nós nos livramos de coisas ruins, não é? E até nós vemos aqui no texto que nós lemos, não é? Já o escritor aqui, Moisés, já estava falando para o povo, não é, a condição. Ele começa dizendo: será, pois, que se ouvirdes estes juízos e os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. Então a condição é ouvir, não é? A condição é guardar e praticar. Então, observe que a gente já começa a desfazer aí de uma série de eventos que se dá em torno de aquele movimento para libertar as pessoas, né? Nós vamos libertar as pessoas e nós sabemos que nem todo mundo tem um coração bom para Deus. O coração é bom para ele, não é bom para Deus. Por que eu digo isso? Porque as pessoas às vezes procuram Deus pela bênção. Jesus não falou sobre isso? Algumas pessoas procuravam Ele pela comida, não é? Algumas pessoas procuravam Ele pelos milagres. É muito bonito ver milagres. É uma coisa interessante a gente estar num lugar e orarmos e Deus libertar ou curar alguém. Que coisa! Se não tivermos cuidado, vamos até achar que foi a pessoa que orou. E essa é a tendência humana. Mas a palavra de Deus, ela vem trazer para nós a informação nesta manhã de que carregamos a bênção e a maldição. Nós carregamos. É o texto que nós lemos, né? E essa bênção e essa maldição não é de Deus. É dos nossos antepassados. É o que está no texto, né? Vamos observar, o céu vai já atender. Vamos observar o que diz lá em Lamentações, no capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: os nossos pais pecaram e já não existem, ou seja, eles passaram. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Quando nós começamos a estudar esse assunto, nós percebemos que todos nós deveríamos estar debaixo da maldição, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo quebrou essa maldição que foi deixado, não é, como herança pelos nossos pais, começando em Adão. E o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, ele quebrou, né? Ele pôs um fim a isso. Então, o que precisa quando o texto diz que se nós guardarmos, se nós ouvirmos, se nós colocarmos em prática, né, com certeza nós estaremos nos apropriando da bênção. Porque a bênção e a maldição está exposta. A escolha é nós que fazemos. Pode observar que é a decisão pessoal. O Senhor nosso Deus criou o homem e deu o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é para que o homem tenha essa condição de escolher, não é, o que ele quer para a vida dele. E Deus respeita. Não é? Nós, os pais, não respeitamos muito.
nós queremos a todo custo, até a varadas, tirar os nossos filhos, não é? Do mal, do caminho mal. Nós somos assim, nós os pais. Não é? Lá em casa, eu e a minha esposa somos assim. Em algumas casas, o pai é assim, a mãe não é, a mãe é e o pai não é, entendeu? Nós queremos trazer os nossos filhos ali para o caminho bom, para a escolha boa, mas é nós que queremos escolher por ele. E segundo Deus, ele deu o livre-arbítrio, a pessoa é que tem que escolher. Até nós entendermos isso, já pecamos contra os nossos filhos, né? Já fizemos algumas coisas que deixam eles, né, lembrando, quando vão criar os filhos, se não tiver cuidado, eles até começam a agir como nós, não é? Meu pai batia, eu vou bater também. E não é bem assim. Só que observe bem o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 13. É uma escola, então vamos ler Bíblia. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está vendo, querido? Então, a sentença da crucificação era para aquelas pessoas que realmente eram considerados pela sociedade malditos, pessoas que faziam atrocidades e tinham que ser punidos e castigados e sentenciados com a crucificação. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele está dizendo que ele nos resgatou dessa maldição. Observa bem. Talvez o ser humano tenha dificuldade, não é, de entender ou quer exagerar no entendimento. Se ele já me resgatou, então não tem mais maldição. Não é? Tem os segmentos religiosos que pregam isso. A minha nora veio de um que ensina isso. Não precisa fazer mais nada, porque Cristo já fez. Mas quando lemos a Bíblia, né, vemos que Deus nos criou, nos deu o livre-arbítrio, mas deu esse livre-arbítrio e ele dá a condição para a pessoa escolher a bênção ou a maldição. Né? Eu escolho a maldição, mas Cristo já me resgatou, então não é assim. Então tem alguns segmentos que estão fora. Ele se fez maldição por mim e por você, por nós. Ele se fez, ele recebeu o castigo que era nosso. Então, muitos casos que aparentemente não têm solução são, na maioria das vezes, propagados que a pessoa vai lá numa reunião, não é, evangélica e vai sair dali liberto. E não é bem assim, porque o nosso Deus, conhecendo o homem, ele criou o homem, ele deu o livre-arbítrio, mas ele conhece a decisão do homem no seu interior. Amém? Alguém tem algum versículo para mostrar isso que eu estou falando? Deus conhece o íntimo, o interior. Se tiver, pode ler para participar. Não é? Porque eu tenho. E eu gostaria que os irmãos... Quando o profeta Samuel ele foi na casa de Jessé, né? E era Samuel, né? Samuel ele se enganou com a vista humana, né? Exatamente. Mas o Deus poderoso já falou para ele. Né? Não. Eu conheço o interior, né? Interior. Amém? Eu não vejo como o homem vê. Como o homem vê. Eu vejo o interior. A gente está vendo. A gente vê as lágrimas. A gente vê o sorriso, mas Deus vê o coração. Amém? Deus vê o coração. Amém. Obrigado, irmão João. Então, o que acontece, querido, é que as maldições, elas já foram quebradas na cruz do Calvário, não é? Com a morte de Jesus Cristo. E quando Paulo diz que ele foi feito maldição por nós, então precisamos nós identificar as maldições que carregamos para que possamos
nos apropriar da bênção. Abandonar a maldição, interceder, orar, né? E dizer, Senhor, eu estou carregando, né, a maldição na minha vida, e você vai se surpreender com a oração que precisa fazer. E na maioria das vezes a oração que a gente faz é muito simples, né? É só, Senhor, obrigado, me abençoa meu lar, né? É só pedindo bênção. Mas observe o texto de Êxodo, capítulo 20, quando Deus estava dando a Moisés as leis, não é? Capítulo 20, versículo 2 até o 6. Pode ler. Êxodo 20, do 2 ao 6. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te livrei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Então comece por aí. Então ele diz o que eu e você não podemos fazer. Ele diz o que os nossos pais fizeram. E nós lembramos, nós sabemos o que os nossos pais fizeram. E na maioria das vezes nós carregamos isso, né? Existem até alguns crentes, eu vou fazer o exemplo para você ter uma noção. Eu e a Guiomar já vivenciamos isso. Passamos por algumas igrejas em que a pessoa era crente, mas ela teve a mãe que era uma pessoa assim, benzedeira, né? A mãe não morreu no pecado, nessa coisa de benzedeira, nessa crendice, né? Então tudo bem. E a pessoa crente, batizada, e muitos problemas na família, muitos problemas mesmo. E aí vem para a igreja e pede oração, e as pessoas oram, né? E o pastor ora, e tem o círculo de oração, as irmãs fazem aquela corrente, e ora pela pessoa e tal, e nada acontece. Aí, um belo dia, eu sei que chegou até o meu conhecimento, essa pessoa, ela vinha na igreja e tudo, mas ela, com frequência, uma vez por mês, ela ia numa benzedeira que tinha próximo da casa dela. Entendeu? Então, quer dizer, a pessoa, olha aí o que está dizendo aí, que Deus visita a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Né? Aqueles que o aborrecem. Deus aborreceu os pais e os filhos continuam na mesma prática. Eu sou crente, não, mas isso não é nada. A mulher só vai pegar um galinho de qualquer coisa lá, entendeu? Aí como pode resolver o problema? Como Deus pode atender se a pessoa não orou ainda para Deus perdoar, né, as atitudes que o pai e a mãe fez? E que se por acaso ele estiver sofrendo nisso, que Deus o perdoe também e não traga isso para a sua vida. Ah, mas nós podemos orar pelos pecados passados? Será que é bíblico isso? Será que é? Né? Então, tem muitas referências, mas se os irmãos quiserem ler em casa, anotem, não é? Porque se nós formos ler aqui, nós vamos tomar muito tempo. Por exemplo, Levítico 26 e 39. Pode anotar. Número 14, 18 e 33. Levítico 26 e 39. Números 14, 18 e 33. João 21, 19. Isaías 14, 21.
Isaías, você coloca só IS, você já sabe que é Isaías. Jeremias, JR 32 e 18. Deuteronômio, DT 5, 9 e 10. Não é a 10, é 9 e 10. Eu estou dando versículos separados. Então, essas implicações que eu estou citando aqui, eu já vou dar resposta bíblica para vocês. O que significa até terceira e quarta geração? Deverão ser esses números tomados literalmente? Né? São perguntas. Quando a Bíblia diz que Deus visitaria nos filhos as iniquidades dos pais, isso significa que os pecados não perdoados dos nossos pais neste mundo teriam consequência nos filhos em termos de impedimentos, amarrações, bloqueios, enfermidades, depressões, dificuldades, perseguições e etc. Isso eu estou falando porque é isso que o pessoal fala quando vai orar para fazer quebra de maldição. Tá? Isso são informações que as pessoas praticam, as igrejas que fazem esse trabalho de libertação, né? Essa coisa, eles focam nisso. Tem algum fundo de verdade nisso? Vamos ver. Deus nunca disse que os filhos morreriam morte eterna. Separação de Deus com os pecados ou pelos pecados dos pais. Ele nunca disse isso em lugar algum. Entenda a visitação da terceira e quarta geração. Por isso é importante que os pecados sejam confessados e perdoados. Por que confessar os pecados dos pais? Existem algumas coisas que os nossos pais fizeram, não de todos, mas de alguns, até que nós não achamos bonito. Até que nós reprovamos. Mas será que nós oramos por aquele pecado que parece que nós fomos coniventes? Porque nós nunca vamos nos manifestar. Não é? Vamos fazer um exemplo numa casa onde um pai, vou falar de pai, né, abusa de filhos. Aí a mãe, ela não é conivente, mas ela não fala nada porque senão vira para ela. E vai suportando e isso passa. Os filhos cresceram, né? Casaram, muitos carregam dificuldades mentais ao pensar nisso, mas oraram, rejeitando essa repulsa pelo fato de não poder falar para o seu pai, né? Por às vezes ser criança, ser menor, e às vezes até uma idade que já dá para gritar, para não é, fazer algum espernear, mas não toma atitude nenhuma e está tudo bem. Vem para a igreja, aceita Cristo, não é? E nunca manifestou diante do Senhor a sua repulsa por aquela praga que acontecia na sua casa. Você já orou assim? Precisa orar assim? Não ver, a Bíblia diz. Nós temos que confessar os pecados dos nossos antepassados em arrependimento, já que eles não se arrependeram, em arrependimento, como se fosse eles. Daniel orou assim. Abra aí, irmão Juiz, Daniel capítulo 9, versículo 4 a seguir. Olha a diferença, olha porque o crente Daniel, quando ele entrou lá na cova dos leões, Deus entra com ele. Olha por quê. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo,
que guarda o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, e ao de perto e ao de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Amém. Está vendo a oração dele? Daniel era um jovem diferenciado. Era um jovem crente. Mas quando ele foi orar, ele orou como se ele tivesse cometido as transgressões que os pais cometeram, que os príncipes, os reis, o povo, a igreja. Porque nós somos, é interessante a gente pensar sobre o ser humano, nós somos umas pessoas interessantes. Quando eu estou falando assim, pode ser até que, não sei, não quero fazer juízo, mas pode ser até que alguém não esteja aceitando. Por isso que eu estou mostrando na Bíblia, eu não queira aceitar. Mas só para você ter uma noção, observe como nós temos que orar, interceder pelo que nossos pais fizeram, nossos familiares, nossos antepassados fizeram. Não, eu não tenho nada a ver com o que eles fizeram, não tem não. Mexe com o pai de alguém, não é? Ah, mexeu com meu pai, mexeu comigo. É assim, não é? Mexeu com meu pai, mexeu comigo, então para Deus me abençoar, eu também, né? Está aqui, ó. Está aqui. Mexeu com ele, mexeu comigo, não é? Então, eu preciso também me condoer. Talvez ele fez por ignorância, talvez ele não tinha conhecimento, e talvez era um hábito, não é? Mas nós temos como cristão, e tem mais exemplo na Bíblia de pessoas que oraram, intercederam, não é? E fizeram intercessão pelos antepassados. Porque foi aquilo que foi impregnado na mente, foi aquilo que eles transmitiram, era aquilo. É tanto que você observa, algumas pessoas, eles não são crentes, mas eu acredito que se os seus pais fossem crentes, eles realmente seriam pessoas maravilhosas como cristãos. Sabe por quê? Quando você vai falar de Jesus para eles, não, eu vou morrer na religião do meu pai. É assim, não é? Eu vou morrer na religião do meu pai. Então está trazendo a maldição. Tudo que o pai fez de errado, se fez, não é? Ele abraçou e o negócio parece que está ali impregnado. Mas vamos adiantar, só para você. Tem os textos que eu dei, você vai ler, não é? Esse capítulo 9 dessa oração de Daniel aí, você pode continuar lendo depois, né? Então nós observamos uma coisa, quando nós oramos pelos pecados dos nossos antepassados, não quer dizer que nós estamos orando pelos mortos. Aí entra aquele extremismo, né? Pessoas que querem fazer oração pelos mortos. Agora, quando é para orar, para pedir a Deus que nos perdoe pelos pecados que vêm se instalando em nossa família, não é? Aí nós resistimos. Agora, quando é para orar pela pessoa que já morreu, que agora não tem mais jeito, aí, eu estou com o coração tão, né? Perdi meu ente querido,
É tão bom essa reza, essa oração por ele que já morreu. Viu como nós somos? Nós somos assim. Deus recomendou, aqui quando nós lemos o versículo 13, ele dizia: amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, Deuteronômio, né? Capítulo 7, versículo 13. E o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Então observe que o Senhor prometeu abençoar desde lá. O Senhor prometeu abençoar desde lá, mas nós só acreditamos na bênção. Não é? Cortar essa coisa maldita que vai se arrastando, que nós nordestinos temos assim alguma coisa, né, de sanguíneo, né? Nordestino tem sangue no olho. Tem essa coisa aí que as pessoas falam do nordestino, né? E eu conheço pessoas que têm pavor de nordestino. Não gosta de nordestino, não gosta de negro, não gosta de homossexual. Tem pessoas que carregam essas coisas. E até às vezes pastores, viu? Nós passamos numa igreja em que o pastor não gostava de negro, não gostava de nordestino. E ele até falava e o pessoal não pegava isso quando ele falava no púlpito da igreja, né? Que no Brasil, né, é contra o... no estado de São Paulo, né? Somente os governos que foram bons foram os que foram, né, do estado de São Paulo. Então, naquela ocasião, o Luiz Inácio ganhou, então ele ficou perturbado da mente, né, por ele ser nordestino. Então talvez hoje ele vibre por causa do que aconteceu com o ex-presidente nordestino. Né? Mas deixa isso na conta de Deus. Deus sabe como cobrar. Está em depósito. Né? Ele recomendou, querido, a confissão dos pecados dos nossos antepassados. Vamos entender Levíticos capítulo 26, versículo 40, 41 e 42. Esse nós vamos ler. Quem achar pode ler. Terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. 26, 40, 41 e 42. Se, porém, confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, e as suas infidelidades contra mim, e suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos. Então, se o seu coração incircunciso se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa tão maravilhosa. O nosso Deus é bom. Né? É que, na maioria das vezes, o que o texto está trazendo para nós, o que o Senhor está querendo trazer para nós, é que nós não podemos fazer do pecado cultura, não é? Às vezes nós fazemos do pecado cultura. É uma cultura. As nações europeias olham para o Brasil e vê uma cultura maldita no Brasil. Uma cultura maldita. Sabe? O Brasil não é conhecido como nós conhecemos o Japão. Um país de tecnologia, né? Um país onde nós estamos usando, o que você está usando aqui já virou lixo lá. A gente fica tão... porque estamos usando... Qual o celular que você conhece aí, de última geração? Como chama? iPhone. Coitado. Já virou lixo no Japão. Então, mas nós, infelizmente, não somos conhecidos. E quando a gente lê uma palavra como essa, eu acho que você e eu como cristão, e você também,
Espero que Deus esteja falando no seu coração muito forte, né? Porque às vezes a gente não é informado que a gente precisa tomar essas atitudes, sabe? A gente faz, infelizmente, a gente dá risada pelos atos maléficos que os nossos pais fizeram. Sabe? Eu tenho na família pessoas que, ao contar sobre o que os seus pai fez, de alguns, né? A pessoa, por não ser orientado, não ser educado biblicamente, a pessoa até dá risada. E não é coisa de se rir. É coisa de dizer, Senhor, não permita que a minha mente assimile o que foi acontecendo. Como está dizendo o texto aqui, ó. Nós precisamos orar sim. Não é? Nós precisamos andar assim. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Não permita, Senhor, que isso aconteça, que isso venha a alcançar a minha família. Não permita. Isso o Senhor aborreceu, isso foi abominável, essa transgressão contra o Senhor. Aí ele diz, eu também andei com eles contrariamente. Quantas vezes os nossos pais nos levaram aonde eles queriam? Sim ou não? Quantas vezes? Feliz aquele que teve um pai como eu tive, que, né, só me levou aonde eu estou. Mas aqueles que teve os seus pais que levavam eles para aquela... Nós temos conhecimento de pais que obrigam os filhos a praticarem os seus atos. Há bem pouco tempo atrás, nós vimos coisas, eu e minha esposa, que quase dá morte na família por causa do comportamento do pai diante dos filhos contra a sua mãe. Né? Então observe aqui o que ele está dizendo. Aí ele diz, eu também andei com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu conserto. Observa que muitas das vezes nós queremos levar até o Espírito Santo que está em nós a lugares, a presenciarem coisa que não pode. Observe que a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, ele orou, foi uma das palavras que ele falou, não é? Elohim, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste? Chegou. A partir dali, Deus não mais anda com o homem pecador. Até aqui ele foi, ele está dizendo aqui, não é isso? Ele foi até aqui. Ele sofreu. Ao insistir, ao querer trazer o homem para o caminho. O versículo 20, o versículo 41 está dizendo, eu também andei com eles contrariamente. Ele foi contrariamente. Só que como eles estavam querendo manipular, Deus os fez errar. Entrar, não é? Na terra dos seus inimigos. Ou seja, recebeu o castigo da sua desobediência. Então, Neemias, Daniel, Esdras, eles foram levados ao cativeiro para uma terra estranha por causa da iniquidade de seus pais. Daniel era justo. Você viu ele orando daquela forma, mas ele estava intercedendo pelo pecado da sua gente. E eles foram ao cativeiro por causa dos seus pais.
Eles sofreram numa terra estrangeira, não é? A iniquidade dos seus antepassados. Leia Êxodo 20, versículo 5. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração. Olha só. Daqueles que me aborrecem. Daqueles que me aborrecem. Olha só. Os pais deles praticavam essas coisas. A idolatria, andando após outros deuses. Deus dizendo assim, olha, na terra onde você entrar, né, não proceda conforme eles. Não faça o que eles fazem. Não dê os seus filhos às filhas deles. Não dê as suas filhas aos filhos deles. E eles não deram ouvido. E agora, esses homens aqui que foram contemporâneos um do outro, Neemias, Daniel, Esdras, foram levados ao cativeiro por causa dos erros dos seus pais. Então nós temos visto muitas propagandas sobre essa coisa de cura divina, né? Quebra de maldição, e o que nós vemos nos dias de hoje é que os homens, quando começam com essas práticas, eles vão ao extremo. Vão ao extremo. No nosso país já aconteceu coisas que são antibíblicas. Cair no espírito. O espírito não veio para derrubar, ele veio para levantar. Entendeu? Cair no espírito. Dente de ouro. A outra mais, aquela do... Não sei como é que chamava aquela que foi... Aqui em São Paulo foi pouco, no Rio de Janeiro divulgou-se mais. A pessoa perdia peso assim numa oração. E isso tudo é coisas malignas, tudo é truque. Sabe? Tudo é truque. Como é que numa oração a pessoa perde 10 quilos, 11 quilos? Onde está isso na Bíblia? Que apoio tem isso, Bíblia? Aí você olha, não é? Mais ou menos aquele filme do Ed Murphy, né? Lá. Professor, como é o nome? É mais ou menos isso. A pessoa vai lá para a igreja com aquelas roupas, aquela coisa lá, e de repente lá acho que murcha, alguma coisa assim, para impressionar. Tudo isso. Tá? Então, nos dias de hoje nós vemos algumas coisas que são muito difíceis. Mas os exemplos bíblicos da maldição de família no Antigo Testamento começa com Noé, não é? Nós sabemos que começa com Noé. E Gênesis 9, 25, a descendência de Cão, que é Canaã, ela acaba escoando ali em Sodoma e Gomorra, né? Simeão e Levi, eles foram amaldiçoados por Jacó, não é? Naquele caso lá que eles acabaram cometendo um genocídio ali, por causa da sua irmã, né? Eles acabaram matando aquelas pessoas. E o versículo de número 14, ele diz assim: bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. Então, observe que essa era uma coisa que para eles, por causa da desobediência, aconteceu como maldição. Para eles.
E nós temos a prova disso lá quando Abraão chega, né? E o rei vai querer, ele mente, ele faz aquela, e o rei quase intentou possuir Sara, aí Deus feriu todas as mulheres com essa maldição aqui. E Abraão precisou orar, né? Depois que ele orou, então a madre delas voltou a abrir-se. Então, por causa da desobediência, Deus fazia isso aqui, né? O versículo 15: o Senhor de ti se desviará, de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Eu vivi com o meu pai e a gente não pode chegar na igreja e pregar isso, até porque isso aí é uma coisa íntima, é coisa de fora o íntimo, é da pessoa. A pessoa com Deus. Se você com Deus vai nutrir uma vida espiritual com muita intimidade com Deus, tudo é possível na sua vida. Agora você não pode pregar isso para o outro, fazer com que o outro, porque às vezes nós queremos, né, que o outro seja igual a nós. Na maioria das vezes, o que eu preguei ontem, às vezes o erro do pastor é que quando ele ensina, ele gostaria que a pessoa assimilasse, aprendesse e fosse igual a ele, agisse igual a ele, mas isso é impossível, não é? Agora, se nós estivermos na mesma, né, no espírito, andando no mesmo e querendo a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sim, aí é possível. Aí vamos ter facilidade de ver isso acontecer nas nossas vidas, né? Mas se isso não acontecer, o que nós vimos lá na casa de Noé foi que ele abriu a sua boca e amaldiçoou o seu filho, e aí já foi uma maldição que não foi por causa da desobediência a Deus, né? Mas foi uma maldição proferida pelo pai, né? Então as palavras, o poder da palavra, nós temos que ter cuidado com isso também, né? Temos que ter cuidado com isso. Nós vemos em todo o tempo que eu vivo no ministério, eu ouço pregação e vejo isso acontecendo. Pessoas nas famílias, pessoas que, digamos assim, proferem palavra contra filhos, e são muito fortes aquilo que eles proferem, e os filhos acabam, né, não se sabe se é uma maldição, ou não se sabe se é o filho com birra, ou vai querer fazer, já que ele disse que o ser humano também tem isso, né? O ser humano também tem isso. Já que disse que eu fiz sem eu fazer, então eu vou fazer para ele ver como é que é a coisa. Então que Deus nos livre dessas coisas, né? No Novo Testamento temos um exemplo lá sobre essa coisa da maldição, quando os discípulos, né, viram Jesus, se deparou com um cego, e os discípulos perguntaram a Jesus: quem que pecou? Foi ele ou seus pais, para que ele fosse cego? Então, por que eles fazem essa pergunta? Porque eles sabiam, né? Eles conheciam toda a lei. Eles sabiam que o pecado, a desobediência a Deus, era visitado na maioria das vezes nos filhos, né? Até terceira e quarta geração. Só que naquele caso Jesus disse: não, nem ele, nem seus pais, mas é para que nele seja manifesta a glória de Deus. Mas eles tinham essa preocupação. Agora, vamos ler o que Pedro diz na primeira carta, capítulo 1, versículo 18. Pode ler.
1 Pedro 1,18. Pode ler. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e por tradição recebestes dos vossos pais. Amém. Então, na maioria das vezes, nós recebemos alguns legados infrutíferos, inúteis, pecaminosos, né? E de maldição. Nós tivemos um vizinho, irmão. Pense em pessoas boas. Tenho aqueles vizinhos, pessoas boas. Como vizinho, até hoje, eu não encontrei pessoas boas como aqueles. Vimos seus filhos crescer junto com os meus, né? Mas muitas das vezes, algumas vezes, nós levantamos de madrugada para orar pela esposa dele. Deus curou, teve um momento de Deus fazer a obra. E achamos que estava na hora da gente, não é, evangelizar, falar de Jesus, já que a pessoa confiava e cria. Não é? E para a nossa decepção, nós fomos colocados assim, numa posição que aquilo me fechou o coração. A pessoa disse assim para nós: olha, nós amamos vocês, nós gostamos muito de vocês, mas não fale esse negócio na nossa casa, senão a gente perde a amizade. Nós vamos morrer na religião dos nossos pais. Não é escolha? É escolha. Nós pensávamos que ia ser fácil, porque, né, a pessoa chamava você de madrugada, 3 horas da manhã, para você orar. Você levanta e vai. Então a pessoa crê. É aquilo que eu falei no início, que é só a bênção. E ela pode vir do candomblé, pode vir da benzedeira, pode vir de qualquer segmento, que é o conforto. É essa a herança que virou cultura na nossa nação, no nosso país. E não pense, alguns líderes religiosos estão administrando a igreja e levando e trazendo essa prática para o povo. E o povo abraça. Porque eu uso o versículo, não se esqueça, lá no Centro Espírita tem uma Bíblia. E não é porque tem uma Bíblia que Jesus está lá. Não é porque tem uma Bíblia aberta que o Espírito Santo está lá. E infelizmente, nós temos segmentos dito evangélicos que, olha, é pior do que o Espiritismo, porque é oculto. As práticas são obscuras, ocultas, eles não se declaram, é tudo em nome de Jesus, porque Jesus tem crédito, Deus tem crédito, Satanás não tem, então ele usa o nome de Deus. Aí as pessoas abraçam. Não, mas é em nome de Deus. Vamos partir para o encerramento. Eu vou marcar aqui. Marcar aqui para a gente dar prosseguimento. Você viu como não dá para falar muito? Então, o que nós poderemos linkar aqui para os irmãos que quando Deus proferiu a bênção e a maldição, nós temos por base Gênesis 12, do versículo 2 a 5, quando ele diz a Abraão ali, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, né? Ali ele vai dizer, far-te-ei uma bênção, engrandecerei o teu nome, né? Tu serás uma bênção. Abençoarei todos os que te abençoarem e amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem.
aí vamos fazer muito cuidado em se levantar, se opor, ou querer falar e dizer qualquer coisa contra alguém que Deus decidiu abençoar. Muito cuidado. Porque não é Abraão que ia amaldiçoar. Vamos ver o texto aí? Vamos ler? Gênesis 12, do 2 a 5. Não foi Abraão que tinha o direito. Se quem quer amaldiçoar, você amaldiçoe. Não. Então o negócio é mais sério. Versículo 2 a 5. Pode ler. Quem quiser, pode ler. Farei de ti uma grande nação. Olha. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e os servos comprados em Harã. E foram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aleluia. Quer ser abençoado? Abençoe o irmão Francisco. Quer ser abençoado? Abençoe o irmão Jason. Abençoe o irmão Antônio. Abençoe o irmão Jorge. Abençoe o irmão Jorge Aranha. Abençoe a irmã Daniele. Abençoe a irmã Eliane. Abençoe a irmã Cleonice, a irmã Dalmira. Abençoe a irmã Maria de Lourdes. Abençoe a Maria Clara. Abençoe a Lidiane, abençoe a irmã Guilmar, abençoe a Fernanda, abençoe o Pedro, abençoe, né, a Jéssica, abençoe o pastor. Quer ser abençoado? Deus é que vai abençoar. Abençoe e Ele te abençoará. Não se levante contra. Não faça isso. Foi Deus que disse. Abraão era perfeito? Não. Mas abençoa ele. Abraão quase fez com que o rei morresse, porque mentiu, falou para ele assim, olha, não é minha mulher, é minha irmã. Mas o rei abençoou Abraão. Vocês viram o texto lá? Conta o texto aí para a gente ler, isso é maravilhoso. Conta o texto. Quando ele está em Gerar, né? E o rei, depois de dizer, por que fizesse isso? Por quê? O que eu te fiz? Por que você fez isso? Por que você mentiu para mim? E agora diz, ó, vai em paz. Aleluia. Vai em paz. E a Bíblia diz que ele abençoou Abraão com muitos bens. Sabe, aqueles bens que ele deu, já foi a promessa que Deus tinha feito a ele. De repente Deus fez promessa de abençoar você. E você pode fechar o canal da bênção. Se você se levantar contra um irmão, se você falar alguma coisa contra o seu irmão, ao invés de abençoá-lo. Esse texto eu não marquei porque eu me lembrei agora, né? Então, às vezes a pessoa quer a quebra de maldição, mas ele fala de um, fala de outro, maldiz um, maldiz outro, e vai para uma reunião com a pretensão de voltar abençoado. Não vai acontecer. Nenhum homem aqui na terra tem o poder de desfazer do que o meu Deus e o seu Deus determinou. Se é Ele que vai abençoar, ninguém pode mudar o quadro. E se é Ele que vai te castigar, que vai me amaldiçoar, me castigar, ninguém pode mudar. Somente eu com Ele. É uma coisa particular, íntima nossa com o nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mas nós vimos ali. Glória a Jesus. Peraí, irmão Geice, dá um microfone a ele, para que os irmãos que estão na live possam ouvir.
Está sendo atendido. Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. Gênesis 20, capítulo de número Gênesis 20, versículo de número 12. E na verdade ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize-me de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, e habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, e eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, até para com os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém? Aí, querido. É assim que a gente ensina como quebrar maldição em nossa igreja. É assim que nós ensinamos. É segundo o conceito de Deus. Segundo a palavra de Deus. Abimeleque, além de dar tudo quanto ele deu, ainda disse para ele assim: olha, eis que a terra está diante de ti. Escolhe, habita, vive aonde você quiser. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. E que nós possamos estar sendo fortalecidos pela sua palavra. Abençoados e agradecendo a Deus, porque estamos aprendendo como sermos abençoados. Amém, irmão? Eu não vim aqui para informar você sobre a maldição, mas informar você sobre a bênção. Se alguma coisa existe que você pode trabalhar para que Deus elimine, está aí os textos bíblicos que eu dei. Medite em casa, e quando você dobrar o joelho, né, você agradeça a Deus sim pelos pais que Ele te deu, mas confesse diante do Senhor, né, o que lhe trouxe tristeza, aquilo que você nunca aceitou, aquilo que com certeza entristeceu a Deus, para que na desobediência os nossos filhos não possam serem alcançados pelas maldições. Porque é na desobediência, na escolha errada. Os pais orientam, ensinam, mas os filhos nem sempre querem ouvir. Felizes são os pais que os seus filhos os ouvem. E o meu pai tinha uma graça de Deus, não é? Os filhos ouviam. Tinha que ouvir. Não tinha como escapar. Ou ouvia. Eu tenho meu irmão, né, que está lá no Pernambuco, né? E graças a Deus, quando ele completou 18 anos, ele não queria ser crente mais, né? Mas meu pai soube tratar com ele, e hoje ele é crente, está com 70 e poucos anos, é maestro, até hoje é um grande maestro. Já foi trazido até para São Paulo para reger corais aqui, né? Fundar corais, né? Mas graças a Deus, meu pai com ele tinha que ouvir, né? Tinha que ouvir. E na casa do meu pai era assim, podia amar como fosse. Você não é crente não, meu filho, não quer ser crente não, então o lugar seu não é aqui. O lugar seu não é aqui, é no mundo. Vá para o mundo, que é a escola que você prefere, não quer a escola que você tem. E hoje nós podemos ver a família, não é? Essa igreja que nós vamos construir aqui, se reunir todo mundo da família, é capaz de não caber, não é? Mas estão espalhados e com certeza estão fazendo a obra de Deus. Amém? Vamos terminar louvando ao Senhor com o hino. Quem que vai cantar? Irmão Jorge, vem cantar o hino para ensaiar. Irmão Jorge Aranha. Aleluia.
Deus chamar o Jorge, eu vou chamar o Pedro Jorge. Aí fica melhor, né? Pedro Jorge. Senhor, irmãos. Amém. Vamos louvar o hino da harpa. O aleluia. Glória a Deus. 127. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Louva esse louvor. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Não vai? Nós cantamos sempre. Travou ali, irmão. Obrigado, Jesus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o povo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, oh glória. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia.
que nós possamos realmente cumprir, né, o que nós cantamos. Esse hino é maravilhoso. Glória a Deus. O irmão Geiso vai estar orando para encerrar e nós queremos também abençoar e orar pelos irmãos que estão aí pela live, né? A minha filha Vanessa, o Johnny, a Júlia, o Valdeci Oliveira, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, a sua esposa, a irmã Vanderleia, meu irmão Marcos Ferreira, que Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, seu filho, a irmã Daniela Regina, que Deus abençoe, a Aparecida de Fátima, minha irmã Tânia Melo, Daniel, que Deus abençoe, Tereza Souza Josias e toda a sua casa, Jeremias Melo, Alaine, né, as meninas. Vamos continuar orando pela minha sobrinha Alaine, né, que ela foi afastada do trabalho pela Covid, mas com certeza ela já havia vacinado 2 vezes, né? Como diz? O quadro dela é suave, né? É leve. E meu irmão Joabes Ferreira, lá em Pernambuco também, que Deus abençoe a vida do meu irmão, a Ruth e toda a sua família, toda a sua casa. Oramos ao Senhor. Assim oramos. Soberano Deus, Pai querido, graças te damos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor. Nessa manhã, Senhor, de estar ouvindo a Tua palavra e aprendendo, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que nós possamos andar nos Teus caminhos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tem realizado em nossas vidas, pela semana que o Senhor nos permitiu nos dar, Senhor, por tudo que tem acontecido, pelos livramentos, Senhor. Nós pedimos também, Senhor, para que o Senhor entre com providência na vida da Laine, Senhor, que se encontra enferma, mas o Senhor sabe, Senhor, que nós confiamos não na vacina, Senhor, mas confiamos na Tua palavra. Nós confiamos que o Senhor é o Deus que tudo pode. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor é o Deus que pode sarar as nações, que é o Senhor que pode, Senhor, trazer a cura a este mundo. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Por isso nós pedimos, Senhor, que nesta manhã o Senhor nos despeça em paz, guardando, Senhor, e fixando a Tua palavra em nossos corações, para que nós possamos, Senhor, praticar a Tua palavra e não somente ser ouvinte, Senhor. Guarda aqueles que estão enfermos, Senhor, para que a enfermidade saia, para que a enfermidade não tenha mais para onde ir, senão destruídas pelas Tuas mãos, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, no poder que Tu tens, Senhor, de abençoar os Teus servos. Por isso, Senhor, nos guia e nos dá, Senhor, um dia abençoado na Tua presença, para que logo mais à noite nós estejamos aqui mais uma vez, recebendo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós que aguardamos a vinda do Senhor Jesus, e todos digam amém, amém, a paz do Senhor. Tem um cafezinho aí para os irmãos, agora nós podemos tomar.